E aí, galera, começando mais um Sete Roteiros e hoje vai começar a primeira parte de Coleção Máfia. Hoje vou contar a história do Frank Lucas, o maior traficante de Nova York, aonde ele comandava essa cidadezinha que vai aparecer aqui, ó. Cuida, então puxa a vinheta. Or you ain't nobody. E aí, galera, cuida que hoje vai ser a história do maior traficante de Nova York, que agiu na década de 60, na verdade no final da década de 60 para começo de 70. A história desse homenzinho aqui, Frank Lucas, interpretado pelo Denzel Washington, desse filmezinho aqui. Galera, só que antes de eu começar a história dele, eu vou falar do chefão antes dele, dos anos 30 aos anos 68, que foi o Bump Johnson, o maior chefão da máfia. Ele comandava com punhos de ferro e brutalidade. Aí ele acabou conhecendo a maneira mais louca de se trabalhar de Frank, chamando ele para trabalhar como motorista, guarda-costa, matador, vocês estão ligados, né? Então cuida na história. Frank Lucas nasceu em 1930, em 9 de setembro de 1930. Em 1946, com 16 anos, ele foi para Nova York. Lá ele começou no mundo do crime, assaltando, roubando joias, metendo pequenos golpes. Foi quando Johnson, o chefão da máfia local, viu que ele tinha um manejo, tinha um jeitinho legal de trabalhar com as coisas e acabou chamando ele para trabalhar para ele. Trabalhou como guarda-costa durante 15 anos para o maior chefão dessa cidadezinha aqui, ó. Cuida. Então, quando foi em 1968, infelizmente, Johnson morreu com problemas cardíacos, hein? E adivinha quem sucedeu o homem? Quem ficou no lugar? Quem foi? Quem foi? O Frank Lucas. Só que na época os outros mafiosos, traficantes e tal, os bichões, queriam tomar conta do local sabendo que o homem tinha morrido. Mas é o que aconteceu? Frank não deixou, agiu com mais esperteza ainda, tomando de conta do pedaço todinho. Ele pegava uma pequena porção de heroína, fazia uma mistura, botava para vender, acabava dobrando o dinheiro. Aconteceu que o homem começou a crescer no pedaço, comprando casa boa, muito dinheiro, poder. Mas aí um dia, ele vendo a reportagem na Guerra do Vietnã, que as drogas eram mais baratas, ele foi aonde? Primeiro ele ligou para o primo dele, que trabalhava no Vietnã como soldado. Lá o primo dele fez uma espécie de ligação com o chefão lá do Triângulo Dourado. Triângulo Dourado, para quem não sabe, é onde tem o maior fornecimento de ópio. O ópio, quando você corta ele, sai um líquido branco. Esse líquido branco se transforma em cocaína e heroína e acaba se transformando em 98% de pureza da cocaína. Ele pegou, esperto e malandro e desumano também. Ô louco. E junto com seu primo e sua malandragem lá no Triângulo Dourado, ele acaba arranjando um jeito de trazer a cocaína, sabe como? Hein? No pneu? Helicóptero negativo, o homem colocava era dentro dos corpos dos soldados mortos da guerra do Vietnã. Isso o próprio irmão dele, primo e sobrinho acabaram dizendo nos documentários no futuro, lá na frente. Ele mesmo negou, mas a família disse que acontecia isso aí. Então vamos lá, vamos continuar.
O cara começou a arrebentar no crime, tomava conta do espaço todinho, acabava com a... Primeiro que ele fez o quê? Ele acabou com o intermediário e foi direto para a fonte. Lá na fonte ele conseguiu pegar a maior cocaína, com maior nível de pureza, trouxe para cá, fez um negocinho bem baratinho e começou a vender. E o bichinho começou a ser chamado de Magia Azul, era assim que ele chamava o papelote dele. Ele disse numa reportagem que podia ser chamado de qualquer coisa. Ia vender do mesmo jeito, até porque era 90% de pureza. Na época, nessa cidadezinha aqui, eram muitos drogados, gangue, marginais, pessoas morrendo de overdose porque a droga do homem era louca. O homem começou a subir, comprou logo uma mansão, era carro de luxo, era dinheiro daqui, dinheiro dali, muito dinheiro. Ei, ei, não esqueça não, viu? Eu tô de olho em você. Dê o like aí, compartilhe, se inscreva, comenta, faz o negócio todo. Aí o presidente dos Estados Unidos, Nixon, fez um discurso antidroga. Foi aí que os agentes Tim Z, esses bichinhos aqui, ó, esperto. Os caras eram espertos, os melhores policiais da época. Junto com esse rapazinho aqui, o Rich Robert, foi eles que juntaram toda a cúpula de poder, querendo saber quem era o chefão, querendo saber quem vendia, querendo saber quem era isso, quem era aquilo. Até então, ninguém sabia de nada. Repito, ninguém sabia de nada. Mas foi quando, numa luta de Muhammad Ali, aonde estavam muitos fotógrafos, muitas câmeras, lá vai o Frank Lucas, todo ajeitado com seu terno, seu casaco que valia mais ou menos, olha, 100 mil dólares, mais ou menos isso aí. Era o preço que o casaco do homem estava usando. Quando ele chegou na festa, do lado, uma mulher linda, o outro lado, lado esquerdo e direito, só os chefões da máfia da época. Que o policial ia pensar? Aí tem coisa, esse homem está vendendo e está vendendo muito. Foi aí que começaram a pesquisar a vida de Frank, descobrindo que os seus irmãos, que eram do interior lá do sul, foram chamados para poder trabalhar junto com ele. Eles queriam ter o mesmo poder, a mesma conquista que Frank tinha. Lembrando, Frank nunca estudou. No lugar de estudar, ele preferiu o quê? Um Cadillac, mulheres e dinheiro. Mas aí o Tim Z começou a querer investigá-lo, encontrando pequenas falhas. Foi aí que acabaram prendendo o homem. No filme, a prisão do homem é a coisa mais linda do mundo. É saindo da igreja, aquela música. Eu não sei nem cantar não, mas é isso aí mais ou menos. E já na vida real, já na vida real, bateram na casa do homem, ele já saiu logo da cama esculhambando, falando geral. Quando a mulher dele percebeu que a polícia estava entrando, o que foi que a mulher dele fez? Hein? Pegou todo o dinheiro do homem e começou a jogar pela janela. Aí, meu amigo, não tem nem como dizer que o homem não era traficante. O homem começou a ser perseguido, investigado, e lá na sala ele teve que entregar todo mundo. Mas para você saber o final, você terá que assistir. Lembrando, lembra daquele homenzinho que eu falei aqui, o Rich Robert? Ele foi o homem, junto com esse time aqui, que prendeu Frank Lucas. Mas anos depois, em 1991, saindo como condicional, ele recém se tornado advogado, foi o que ele fez? Olha a coincidência. Ele acabou prendendo Frank Lucas e anos depois ele acabou soltando, virando melhores amigos. Vai aparecer as fotinhas aqui. Galera, toda a família foi presa. Foi mãe, foi pai, os irmãos, foi todo mundo preso. Acabou com tudo. A mulher deixou. E, para finalizar, ele viveu muitos anos nessa vida do crime.
o final de Frank Lucas não foi igual ao Chapo, ao Pablo Escobar, não. O homem morreu em 30 de maio de 2019, no ano passado, com 88 anos. A família não quis divulgar. Foi mais um 7 Roteiro. Se você gostou do conteúdo, se você gostou de toda a história aqui e quer mais histórias sobre mafioso, pode pedir que vai ter. Não esqueça não, eu tô de olho. Se inscreva, compartilhe e dê o like. Ah, outra coisa. Essa foi só a primeira parte. Vai ter várias partes da coleção Máfia. Cuida, tamo junto. Whose house is that, Frank? That is your house, mama. Mine! Want what you got, Uncle Frank? I want to be you. My investigation indicates that Frank Lucas is above the mafia. Who does he work for? Which family? He's not Italian, he's black. No black man has accomplished what the American Mafia hasn't in 100 years. They tried to kill my wife. Frank Lucas is the most dangerous man walking the streets of our city. This is my home. My country. Frank Lucas don't run from nobody. This is America.